E o próximo passo, depois de entender a problemática, é montar o nosso diagrama de blocos, né? Que está aqui. Vocês podem ver que ele está até um pouco mais invocado, um pouco mais bonito. Mas aqui eu coloquei, ó. Coloquei um quadro, só coloquei um quadro diferente aqui para mostrar que ele é o quadro que representa o sensor de fluxo de pedestre, que é o nosso sensor, né? O LED, ou um LDR e um LED. Como isso? A ideia é o seguinte, é usar um LED, tá? Que seja posicionado na direção do LDR e quando há a passagem de pessoas entre esse feixe, tá, do LED para o LDR, é utilizado muito isso com infrared, né? Ele vai identificar se existe pessoas ou não. E isso vai estar conectado na porta A0, tá? Outros componentes que eu estou utilizando, né, é o LCD, tá? Para quem faz parte do curso aqui, ainda não viu o LCD, mas nós iremos ver no transcorrer, tá? Vamos ter aula somente exclusivo de LCD, explicando todo o funcionamento, mas como é um componente muito fácil de se trabalhar, né, já vamos aplicar ele aqui, tá? Coloquei quais são as portas que serão utilizadas para comunicação com o LCD, então nós só vamos escrever nele e ele vai ter conectado nele um potenciômetro para controle de brilho, né? Teremos também o semáforo, que vai ser controlado por essa placa de controle, onde eu vou ter o LED verde, um LED amarelo, um LED vermelho, tá? Identificando, mostrando o sinaleiro, tá? E um botão de parada. Cada um, só explicando um pouco aqui, vocês podem ver que se vocês olharem o teu Arduino, você não tem o D15, D16 e D17. Você só tem até o D13. Porém, as portas A0, A1, A2, A3, A4 e A5 são portas de entrada analógica, mas podem ser utilizadas também como portas digitais. E aí elas só continuam, né, a sequência. Se a última digital é D13, né, a primeira, que é a A0, vai ser D14. Vou utilizar ela como digital. Não vou utilizar ela porque eu já estou usando ela aqui em cima para a leitura do LDR. O próximo, o A1, vai ser 15, o A2, 16, o A3, 17. E assim sucessivamente. Uma das coisas que eu não coloquei no diagrama de blocos anterior, e eu tenho o costume de utilizar sempre, é colocar as alimentações, né? Terra e 5 volts. Porque muitos componentes podem estar, principalmente quando você está trabalhando com motor, alguma coisa que tem uma tensão diferente, eu preciso representar, tá, essa tensão para que fique fácil o entendimento e para que eu possa depois saber o que eu preciso em relação a fazer um orçamento para o cliente. Tá? A ideia aqui é nesse passo onde você monta esse diagrama de bloco, você já ter a possibilidade de fazer um orçamento para o cliente. Beleza? Então vamos lá. Depois disso, eu montei o circuito, né? O circuito elétrico. Por quê? Porque montar um circuito elétrico faz com que eu saiba como eu preciso desenvolver a aplicação, né? Neste caso, também utilizei deixa eu diminuir aqui, o Fritz, né? Só que vocês podem ver que ele está até um pouco mais invocado. Eu coloquei aqui uma legenda, né? Tudo isso feito no Fritz, tá? Bem tranquilo. Uma coisa que é muito bom de trabalhar no Fritz, né? E até em outros programas que eu já utilizo também, é essa possibilidade de você criar pinos, né? Você determinar um pino com o nome e você utilizar ele do outro lado. Isso evita de você ficar com aquele embaralhado de fio, tá? Deixando todo o circuito desorganizado, tá? Não é o intuito aqui, o Fritz, a ferramenta Fritz, mas é muito tranquilo de usar, podem estar manuseando eles, vocês vão encontrar bastante documentação referente ao Fritz, né? Por ser um software open source e a comunidade está usando ele muito, né? Mas é bem tranquilo,
a utilização dele. E aí aqui eu tenho um esquema do nosso sensor, para vocês terem ideia. Ele está no mesmo modelo que a gente utilizou na aplicação anterior, né? Porém, eu tenho um LED, né, que vai estar posicionado e direcionado para ele. E eu tenho a saída dele aqui, né, o nosso divisor de tensão aqui, para o A0, para o nosso Arduino. E aí sim, eu pensei antes, como eu estava falando para vocês, pensando em relação ao sensor, e cheguei numa arquitetura assim, onde eu vou ter o LED, tá, direcionado para o LDR, e quando houver obstrução, né, esse LDR ele vai me dar a informação de que existe pessoas passando ali, né? Então, esse vai ser o nosso sensor. Daqui a pouco nós vamos tá mexendo e trabalhando aqui com essa aplicação já na protoboard ali, e vocês vão ver como é que eu montei isso na protoboard para que vocês possam montar aí no ambiente de desenvolvimento de vocês também, tá? Depois de definido esses passos, tá? Nós chegamos à definição de entradas e saídas, né? E como eu vou precisar de tempos, principalmente por causa dos LEDs em relação à sinaleira, né? Eu defini como entrada 3 temporizadores, né? Então, são 3 temporizadores que eles precisam ser executados, tá? Para que um outro processo aconteça. Então eles se tornam uma entrada, né? Porque eles precisam ser executados para que algo possa acontecer consequentemente. As outras 2 entradas que nós temos dentro desse sistema é o sensor de parada, né? Que está conectado no pino D2, e o sensor de fluxo, que está conectado no pino A0. Tá? Já as nossas saídas são os LEDs, né? Como a gente comentou anteriormente, onde cada um vai estar conectado, e o LCD informando as mensagens, né, no display. Dado as entradas e saídas, partimos para a máquina de estado. E a máquina de estado, uma coisa muito interessante, muito provavelmente você não acerta na primeira. Tá? Fiquem tranquilos, vocês não vão acertar na primeira. A prática vai levar vocês à perfeição em relação à montagem da máquina de estados. E o legal de montar a máquina de estados é que você vai pensando na lógica do problema, né? Em vez de ficar gastando tempo de ficar codificando e testa uma coisa, testa outra, daqui a pouco o código está uma bagunça, só de você testar uma coisa e outra e não funcionar, e deixar de ganhar tempo numa solução atraente, né, robusta, tá? E que vai fazer você poder depois melhorar ele da melhor forma possível. Então aqui, o que eu fiz? Eu criei um estado chamado verde, que é o estado onde a sinaleira ele está na luz verde. Nesse estado, as minhas saídas estão da seguinte forma. O LED vermelho está apagado, o LED verde aceso e o LED amarelo apagado. Já o LCD, ele vai estar emitindo a mensagem de sem pedido de parada. Então, esse é o processo onde o fluxo de carros na pista está acontecendo. Qual que é o meu evento, tá, de transição? Caso o sensor de parada, tá, ele seja pressionado e o meu temporizador 1 seja igual a 10 segundos, eu passo para o outro estágio. Vocês estão vendo que eu coloquei EE aqui, tá? EE representa, tá, a condição E. Se uma coisa e a outra acontecer, mude de estado. A gente vai ver lá em cima que eu também tenho barra, que significa ou, que é uma coisa ou outra, que é a condição OR, né? E aí já entra a questão de eletrônica digital aqui de entender, mas é bem simples isso, né? É só uma lógica simples de ou e e aqui a gente está usando. Se
o botão for pressionado e o tempo esgotado, né, gera-se o evento de mudança de estado. Na mudança de estado, eu vou para o estado amarelo. E no estado amarelo, o que eu faço? Eu apago o LED vermelho, mantenho o LED verde apagado, acendo o LED amarelo e escrevo no LCD atendendo pedido de parada, porque alguém pressionou o botão para atravessar na faixa de pedestre. Próximo evento que vai ocorrer para que eu mude de estado, tá, é o meu temporizador 2. Então, quando o meu temporizador 2 chegar a 2 segundos, eu mudo de estado indo para o estado vermelho. No estado vermelho, o que acontece? Eu ligo a lâmpada vermelha do semáforo, apago o verde, apago o amarelo, na verdade mantenho o verde apagado, apago o amarelo e escrevo no LCD o tempo restante que o usuário tem para atravessar a avenida. E em que momento que eu vou deixar, né? Que evento que vai ocorrer para que eu possa mudar de estado? Aí eu tenho aqui, se o meu tempo 3 for igual a 30 segundos, então se passar 30 segundos, né, eu mudo de estado, que já é o tempo máximo, que for o pedido do cliente, o tempo máximo é 30 segundos. Mas se também, ou o sensor de fluxo de pessoas, né, ficar 10 segundos vendo que não tem ninguém passando, né, se ele ficar 10 segundos percebendo que ninguém está atravessando, ele muda de status. Então, se uma coisa ou a outra acontecer, ele vai mudar de status. Tranquilo? Você viu que é olhar o cenário, imaginar ele. Então, eu peguei como ponto de partida o meu estado, o semáforo. Então, para mim, eu tenho o estado verde, amarelo e vermelho. E em cada estado desse eu vou executar alguma coisa. E vocês viram que toda aquela complexidade da descrição do problema se simplificou em 3 estados, né? Diferenciou um estado de uma aplicação que a gente fez anteriormente, de uma solução de nível, não vou dizer de nível complexo nem intermediário, mas muito além de um problema trivial, tá? Então, depois de montado a máquina de estado, passamos para a tabela de transição, onde a gente só transfere aqueles dados, né, como a gente viu na aula passada, da máquina de estados para a tabela, né? Beleza.